Boa tarde, bom dia, boa noite, olá, tudo bem? Como vocês passaram da semana passada para hoje? Eu espero que bem. Olha, eu estou um pouco triste, porque minha live da semana passada teve menos visualizações que as outras. Então vamos lá, curtir, compartilhar, ligar sininho, mandar pro colega, mandar pro amigo, né? Me ajudar aí no engajamento pra eu ficar felizinha. Ó, cada dia eu tô fazendo num local. Eu gostei desse, vocês gostaram? Deixa aí a opinião de vocês pra mim. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estou um pouco ansiosa, porque como todos, eu também tenho problemas. E hoje, já tem uns dias eu estou tentando resolver uma situação e ainda não teve um desfecho. Mas logo, logo eu vou resolver, com certeza. Porque eu falo assim, problemas surgem para serem resolvidos. Então eu sei que esse é mais um que eu vou resolver. Eu quis fazer essa música Rosa de Hiroshima e infelizmente essa música veio justamente na semana que eu vou dedicar a live pro meu padrinho, o tio Valdir, que faleceu na quarta-feira passada à noite, após eu ter feito a gravação no canal. Eu sofri muito, gente, eu chorei muito. Mas uma coisa que me doeu demais é que aqui eu não tinha ninguém para abraçar e chorar. E eu amei o meu padrinho uma vida inteira. Ele faleceu, ele ficou casado com a minha tia, Mirtinha, 53 anos, é a minha idade. Eu já era afilhada dele desde a barriga da minha mãe. Então, eu ainda estou sofrendo, e eu dou graças a Deus que eu estive em São Paulo e eu fui visitá-lo. Eu até fiz uma postagem com ele no Instagram, né? Segue lá, Millers_direito. E que bom que eu fui, porque para eu ir daqui para lá de avião é caro, né? E de ônibus demora entre 14 e 18 horas, eu não chegaria a tempo. Mas ele sabe do meu amor por ele, da minha admiração, e ele sabe o quanto eu sofri. Mas morar sozinha é uma opção minha, então eu não tenho a quem culpar. Tudo que nós decidimos na vida tem ônus e bônus, né? E um dos ônus que eu percebi foi que eu não tinha quem abraçar. Aí na terapia eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar um ursinho bem bonito, pra pelo menos ele, eu tô tão longe, pelo menos me fazer companhia nesses meus dias mais entristecidos. Então eu pensei, abracei o travesseiro, chorei, mas tio, onde o senhor estiver, o senhor saiba que eu amo o senhor demais, nunca vou deixar de amar. O senhor fez minhas Páscoas, meus Natais, tudo mais feliz. O senhor fez o meu casamento, o senhor foi meu padrinho de batismo, foi meu padrinho de casamento. O senhor foi, é e sempre será especial na minha vida. Tá? Então vamos escutar a música, né? Hoje, como eu disse, não é um dos meus melhores dias, mas cá estou. Vamos lá pra gente já começar a debater essa música. Crianças mudas telepáticas, pensei nas meninas cegas e exatas, pensei nas mulheres rotas alteradas,
Pensei nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueça da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, a música, até a entrada dela, assim, ela é uma música triste, porque esse fato, essa música, ela nos remete ao ataque atômico, né, que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que foi o que encerrou a Segunda Guerra Mundial. Então, essa música, ela é um poema de Vinícius de Moraes. Ele escreveu isso em 1946, porém ela foi musicada em 1976. Ele escreveu essa música, ele compôs esse poema que acabou virando uma música quando ele servia ao Itamaraty brasileiro em Los Angeles. Ou seja, Vinícius, ele não foi apenas um escritor, ele era um diplomata. Quem cantou essa música foram os Secos e Molhados, na voz do Ney Matogrosso, que hoje todo mundo conhece, sabe que ele sempre foi um artista polêmico, ele sempre trouxe essas coisas diferentes, essas coisas mais profundas nas músicas dele. Então, a música, ela começa: pensem nas crianças mudas telepáticas. Porque quando essa bomba cai lá, e primeiro ela caiu em Hiroshima no dia 6 de agosto, e assim, é 6 de agosto de 1945. Aí ela foi uma retaliação dos Estados Unidos por conta do ataque em Pearl Harbor, que os japoneses fizeram. Porém, esse ataque, ele aconteceu dia 7 de dezembro de 1941. Olha quanto tempo eles ficaram ali elaborando esse ataque atômico, porque o ataque atômico, ele aconteceu 4 anos depois. E vendo isso, nós percebemos como o ser humano, ele é vingativo, ele teve uma preparação ali para que isso acontecesse. E foram lançadas 2 bombas, a primeira dia 6 de agosto em Hiroshima, a segunda dia 9 de agosto em Nagasaki. E o que acontece? Essa música, ela fala das crianças. Pessoal, quando a bomba, ela bateu no chão, o impacto da bomba matou, dizimou aproximadamente 80 mil pessoas. Não é assim que bateu a bomba, explodiu, pegaram fogo. Não. O impacto nuclear foi tão grande que ele disseminou essas pessoas. Não teve cinza, não teve osso, não teve corpo, não teve nada. Tal a potência da bomba. Ela equivalia, talvez, 15 mil toneladas de TNT. E ela simplesmente bateu no chão de Hiroshima e dizimou instantaneamente 80 mil pessoas. E instantaneamente. Varia. Alguns lugares falam em 70, outros 75, uma média de 80 mil pessoas. As crianças não tiveram tempo de falar mãe, porque quando nós estamos com alguma coisa, ai mãe, né? E não aconteceu, simplesmente acabou. Isso acabou imediatamente. As crianças não tiveram voz, as crianças não souberam o que estava acontecendo.
Tem até um relato de uma sobrevivente que ela fala assim que a irmãzinha dela tinha 12 anos e não encontraram absolutamente nada dessa criança. E que até morrer os pais ainda acreditavam que um dia encontrariam a irmã. E não encontraram absolutamente... Gente, eu tô com meu cabelo solto porque o meu neto só quer que eu faça live de cabelo solto. Mas eu não consigo aquele cabelão caindo assim, até pra ler, né? Pensem nas meninas cegas e inexatas, porque um dos efeitos da bomba foi a cegueira. Em 7 quilômetros do impacto da bomba, até 7 quilômetros, houve a dizimação, não só de pessoas, mas de plantação, de tudo, de toda a espécie de ave, de animal. Acabou com tudo. Tudo. Acabou, dizimou. Então, acima de 7 quilômetros, que é o que narram os historiadores, começaram a ter queimaduras, começaram a ter efeitos. Um dos efeitos foi queimar os olhos e muitos ficaram cegos. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. A média de mortos. Hiroshima, nessa época, ela tinha 256 mil habitantes. A média de mortos foi de 200 mil. Acabou essa cidade. Acabou. Então, as mulheres sobreviventes, elas não tinham o que fazer. Elas perderam marido, elas perderam filhos, elas perderam empregos, elas não tinham nada e muitas estavam com problemas dos efeitos da radiação. E na época ninguém sabia o que era. Porque a radiação ela foi tão profunda que ela chegou a atingir o núcleo da célula dos seres humanos, trazendo deformidade para as próximas gerações. Foi uma coisa tão surreal, como que lá atrás não existia a tecnologia que existe hoje. Eles conseguiram produzir esse tipo de material bélico. E com um detalhe, o Einstein participou disso. Me causou um espanto. E ele, depois da bomba, ele deu uma entrevista em 1952, já faziam 7 anos aí da bomba, e ele fala assim que ele estava ciente que os experimentos com as reações nucleares o que os experimentos poderiam trazer, mas ele não tinha o que fazer, porque ele começa o projeto. Quando ele vê a extensão do dano, ele sai do projeto. E muitos acreditam, Oppenheimer, que o Lewis Strauss foi tido como inimigo da bomba, porque ele também participou e ele também foi contra. E ele viveu para criticar e ele viu os danos e ele nunca apoiou essa bomba. Ele foi caçado, enfim, tudo que acontece com isso. Então, as mulheres ficaram estéreis, causou infertilidade nas mulheres a bomba. Pensem nas feridas como rosa cálidas. Por que a rosa? Eu não vou mostrar minha garrafa, porque na outra live eu tomei água numa taça bem chique, mas as minhas garrafinhas aqui que não me vence, que eu bebo muita água, é de Coca-Cola, porque à noite eu encho tudo, ponho para congelar para dar conta de ter água gelada o dia inteiro. A Janine, minha terapeuta, falou da minha garrafinha, que era uma garrafinha de Coca-Cola. Detalhe, eu vou fazer caminhada na praça, eu levo uma garrafinha de Coca-Cola. Gente, eu não venço garrafinha, então vai na garrafinha de Coca, porque eu só tomo Coca zero. Então, fazer análise disso numa semana em que eu estou enfrentando o luto e passando por um problema aqui que eu tenho que solucionar, mas tudo bem, problema sempre tem. E tô de TPM, TPM é o óbvio, gente. Ainda bem que eu tive filhos homens, porque olha, TPM não é pra qualquer um, não. Quando ele faz aquele cogumelo, eles fazem alusão a uma rosa desabrochando. Então, quando Vinícius de Moraes faz o poema, ele faz esse paradoxo entre a rosa e a bomba.
porque foi uma imagem inédita para nós, né, para o grande público. Talvez para aqueles que estivessem trabalhando, deve ter havido outros experimentos, não causou tanta estranheza. Porém, os efeitos da bomba é que foram devastadores. Aí fala, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. Por quê? Porque os efeitos disso passou para gerações, porque ele mexeu no DNA do ser humano. Se naquela época a bomba teve esse poder, hoje vai mudar a espécie humana se tiver um outro ataque. A rosa radioativa, por conta da radiação, estúpida e inválida. Eu não vejo uma estupidez maior na espécie humana do que a vingança. Eu acredito na justiça, porém, a vingança, você guardar... os Estados Unidos trabalhou 4 anos para retalhar o que tinha acontecido em Pearl Harbor. Eu lembro que eu assisti esse filme com o Ben Affleck, que eu adoro ele como ator, eu acho ele lindo. Agora tá mais velhinho, como eu também estou. Mas eu acho ele muito bonito. E até eu acho que eu vou assistir o filme de novo para dar uma recapitulada. Mas os Estados Unidos faz o filme romantizando a América. Porém, os anúncios lá no Japão davam que o Japão estava vencendo a guerra. Quando estoura a bomba. E aí, nesse momento de Hiroshima, os Estados Unidos quer o quê? A rendição do Japão. O que não acontece de imediato, até porque foi uma coisa tão inesperada, talvez, que eles ficaram sem ação. E aí, exatamente 3 dias depois, eles jogam essa bomba em Nagasaki. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. A rosa com cirrose, porque se você respirasse aquilo, você estaria contaminado. Todos os rios de Hiroshima e os arredores foram contaminados. Toda a alimentação, o ar foi contaminado. Hoje ainda existem traços de radioatividade em Hiroshima. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Porque aquela rosa branca só trouxe destruição. Que hoje falam cogumelos. Que faz aquele formato de cogumelo, a bomba. Porém, a bomba veio somente trazendo destruição. E caminhando aqui, né? Existiram 2 bombas. Fat Man e Little Boy. São os nomes que batizaram as bombas. Little Boy, um pequeno garoto, olha o estrago. Fat Man, homem grande. Gordo, Simone, Fat Woman. E não tem explicação. Eu tô tentando fazer a live, eu tô tentando me manifestar, mas eu não encontro palavras para descrever o que eu descobri trabalhando isso. Eu fui trabalhar por conta da música, porque quando nos formamos na 8ª série, lá no Felipe Risse de Camargo, houve a sugestão até por parte da minha amiga Elaine, de cantarmos essa música. E eu lembro que na época o Paulinho fazia o violão e ele disse que não. Hoje eu entendo por que não, porque é uma música muito triste. E quando nós nos formamos, principalmente a 8ª série, que são nossos 15 anos, e naquela época nós ficávamos juntos desde o primeiro ano primário, que era o primeiro, até a 8ª série. Eu tenho amigos ainda do Felipe Risse, porque eu sou uma pessoa que eu vou carregando as minhas amizades. Eu tenho amigos de 45, o meu outro amigo que faleceu, o Paturi, eu tinha amizade com ele antes de mudar para a Germânia, eu morava na Felícia. A minha amizade com ele tinha praticamente a minha idade, porque nós éramos vizinhos. Eu tenho amigos de mais de 50 anos, que cresceram comigo. Eu não vou descartando as amizades pelo meio do caminho, eu tenho história, eu tenho raiz. Se você for no meu bairro e perguntar quem é a Simone, todo mundo sabe. Com erros, com defeitos, com acertos. Então, essa música, ela não caberia realmente na nossa formatura. Por quê? Porque era um momento de alegria. E a música traz muita tristeza. E ouvindo, estudando,
teve um cidadão que faleceu, se eu não me engano, em 2010, que ele foi vítima das 2 bombas. Ele foi trabalhar em Hiroshima e ele estava em Hiroshima quando houve o ataque. E ele morava em Nagasaki. O que ele fez foi ir embora para casa. Ele não quis ficar internado, nada. Ele voltou para casa em Nagasaki. E ele narra, foi num podcast, não vou lembrar agora, que ele viu aqueles 2 negocinhos caindo. Ele falou, não tô acreditando. E ele foi vítima também da bomba de Nagasaki. Eu acho que ele é o único que foi vítima das 2 e sobreviveu. Então a música, ela nos traz uma metáfora de todo o sofrimento vivido por uma nação, que temos que ser empáticos, sim, porque foi horroroso o que aconteceu. Foi devastador. E quais os efeitos que a bomba traz para o ser humano? Queimaduras na pele, cegueira, surdez. Você imagina estourar uma bomba atômica? Seu ouvido acabou, o tímpano estourou. Traz danos nos tecidos mais profundos, tanto que ele mexe, ele chega ao núcleo da célula do ser humano. Causando o quê? A mudança genética. Por isso que eu falo, talvez se nós tivermos um outro ataque nuclear, a raça humana vai passar por uma metamorfose. E muito se diz que o câncer provém daí. Efeitos da radiação que foram sendo passados de geração em geração. Sem contar toda a devastação ambiental, chuva ácida. Eu não imagino nem o que seja isso, a não ser o que eu vejo nos filmes. Contaminação de rios, lagos e plantações. Gente, é que eu faço as minhas anotações e depois eu tenho que ir vendo para não deixar escapar nada. A Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 1945, que ela terminou com o fato das bombas, com o ataque atômico dos Estados Unidos sobre o Japão. Então, mesmo assim, quando foi 120 mil sobreviveram desses ataques, porém com sequelas profundas. Naquela época, no final da Segunda Guerra Mundial, não cuidávamos tanto da saúde mental. Vocês podem imaginar o quanto de suicídio que teve, o quanto de transtornos mentais aconteceram. Os sobreviventes não conseguiam trabalhar. O tanto que o governo japonês ele criou um fundo para ajudar essas pessoas. Porque muitas não tinham mais condições de trabalho, nem de movimento, não tinha condição de nada. E a bomba, ela tem início lá no Projeto Manhattan, que é aquele que eu disse que o Einstein participou. Durante os 4 meses seguintes, aconteceu em agosto. Então, nós tivemos ali setembro, outubro, novembro e dezembro. E nesses 4 meses, mais 90 pessoas morreram por conta dos efeitos da bomba. Então, vocês vejam, no impacto, já morreu, sumiu 80 mil. Mais 4 meses, foram mais 90 mil. Que não foram nem sequelados, foram que morreram pelos efeitos imediatos da bomba. Por quê? Os outros efeitos a longo prazo, até hoje, ainda estão sendo descobertos. Então, não tem como falar de todos os efeitos, porque isso hoje ainda está em estudo. O avião que joga a bomba era um B-29 e ele foi batizado de Enola Gay. Enola Gay era o nome da mãe do piloto. O piloto, ele era Paul Tibbets e ele morreu aos 92 anos, no dia 1º de novembro de 2007. Com um detalhe, ele diz que fez o que ele foi mandado fazer. Não se enxergava traços de arrependimento, porque a guerra, ela dissemina um ódio
tão grande que a pessoa não consegue perceber o mal que ela está causando no próximo e a ela mesma. Porque um homem que fez isso e ele viveu 92 anos, eu não sei, mas ele, em alguns momentos ele deve ter sentido culpa. Em algum momento não foi legal. Mas ele batia o pé que ele era um militar e recebia ordens. Porque o militarismo ele tem todo um tratamento diferenciado, né? Hiroshima, ela atingiu novamente a capacidade de cidade pré-guerra somente em 1995. Ela demorou 50 anos para se restabelecer. E olha que no Japão, quando acontece, porque o Japão tem muitos desastres naturais, porque o Japão é um conglomerado de ilhas. Lá tem muito terremoto, lá tem muito maremoto. Então, o Japão ele tem isso de se erguer muito rápido após uma tragédia. Mas em Hiroshima, por conta dos problemas do solo, problema no ar, problemas infinitos, eles demoraram 50 anos para voltar ao status quo ante, né? O status do início. E eles sendo como são. Essa bomba, ela hoje existe um tratado que foi feito pela ONU. Qual que é a base da bomba? O plutônio. Muitos vão falar, tal, mas hoje em dia, no mercado negro, o plutônio tem mais valor do que o ouro. Porque o plutônio é o que faz acontecer a energia nuclear. Então, e com esse tratado, países que têm não pode passar para países que não têm. Países que não têm não pode comprar dos países que têm. Isso está no tratado que foi feito. Porém, muitas guerras, muitas coisas acontecem por conta desse tráfico de plutônio. Esse tratado, ele chama o Tratado da Não Proliferação de Armas Nucleares. Num primeiro momento, quando ele foi criado, o Paquistão, a Coreia do Norte, a Índia e Israel se recusaram a fazer parte. Por que será, né? Eles chamam de TNP, que é o Tratado da Não Proliferação. A primeira Assembleia Geral da ONU, que a ONU foi instituída depois da Segunda Guerra para trazer a paz, para poder cuidar desses assuntos de guerra. Eles já trataram, foi em janeiro de 46, eles já trataram da questão da bomba atômica. E a primeira resolução da ONU foi o quê? Foi criar uma comissão encarregada de assegurar o uso da energia nuclear e eliminar as armas atômicas. Isso é uma informação da United Nations. Ah, gente, eu não sei falar inglês. Eu estudei inglês, mas assim, eu não pratico, né? Eu sei ler, mas falar eu dou umas pisadinhas. Porém, essa negociação, ela começou em 1946. Pasmem. Ela somente teve andamento em 1965. De 1946 a 1965, eles ficaram em tratativas. Ou seja, não resolveram nada em mais de 20 anos, né? Quase 20 anos. Não havia uma solução. Isso que foi pedido com urgência. Nesse momento de urgência, 18 nações se manifestaram. As nações que integravam a OTAN, que são Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, as nações do Pacto de Varsóvia, Bulgária, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, que hoje, e a União Soviética, que hoje também não existe mais. E 8 países, 8 nações que não faziam parte de nenhum pacto, nenhum tratado, também adentraram esse grupo, que são Birmânia, hoje Mianmar, Brasil, Etiópia, Índia, Nigéria, México, República Árabe Unida, hoje Egito e Síria e Suécia. E aí vem uma coisa que cada vez que eu estudo um assunto para
pro canal, eu me deparo com a hipocrisia do ser humano. Quem propôs o tratado foi os Estados Unidos. E detalhe, os Estados Unidos que jogou, que criou, que jogou a bomba, e ele mesmo me propõe o tratado? Eu não me aprofundei no assunto, porque é um assunto que me deixou triste. Então eu não quis me aprofundar demais. Mas os Estados Unidos, ele é um país que tem fonte para criar arma nuclear. Então, um dos pontos é os países nucleares não transferirem materiais nucleares para os países que não são nucleares. Os países não nucleares é não receber o que pode vir dos países nucleares. E aí vem o pior. Só é permitido o desenvolvimento de armas nucleares para fins pacíficos. Agora vocês me digam uma coisa. Para que eu vou construir uma arma nuclear? Fins pacíficos para quem? Para o A, para o B ou para o C? Não existe isso, porque se nós estamos num mundo pacífico, eu não preciso de armas, muito menos nucleares. Então, eu fico abismada quando eu vou me aprofundando em alguns estudos, porque não bate, não encaixa. Não tem como, não tem como, não tem como. O texto é de 1965, porém ele foi publicado oficialmente em 1968, no dia 12 de junho. Ai, gente, Dia dos Namorados, né? Sempre eu assimilo algumas datas. E que não poderia haver essas trocas que são pontos, esses 3 pontos de passar material nuclear, receber, tal, por 25 anos. Gente, de 68 para agora, chegamos nos anos 90. Esses 25 anos já deu. Porém, tem uma revisão a cada 5 anos. Então, eles estão tipo medida provisória, empurrando com a barriga. Porque o texto oficial foi isso daí. 191 países assinaram o TNP, que é o Tratado da Não Proliferação de Armas Nucleares. Quem que comanda? Quem são os países que têm material nuclear? China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Todos os demais países, eles não têm material nuclear. Porém, nós sabemos que existem testes, nós sabemos que existem fabricações, e se eu não posso mandar, o outro não pode receber, como é que está havendo toda essa integração de materiais nucleares? Não me aprofundei. Mas eu me lembro que tinha um vizinho nosso que falava assim, ele é sobrevivente da bomba de Hiroshima, e quando eu morava na Viela. E ele tinha a pele toda manchada, não era vitiligo, porque hoje eu sei identificar a diferença. E eu nem imaginava o que seria. E lembra que eu falei que eu estudava com os livros do meu irmão sobre Hiroshima e Nagasaki, e calhou de pegar essa música. E eu fico pensando, gente, eu que tenho filhos, eu que tenho netos, estou aqui agora gravando o canal. Daqui a pouco, pum, acabou, não sobra nem o corpo. E aí nós vamos lá, né? Eu quero tanto ter isso, eu quero ter aquilo, eu tenho título disso, eu tenho título daquilo. E se os Estados Unidos apertar um botão, esse botão existe, acabou a graça. Eu li já muita coisa assim sobre plutônio, mas eu não imaginava a dimensão do estrago que isso poderia fazer. Eu quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço carinhoso para minha madrinha. Não falei com ela ainda, que hoje fez 7 dias eu estava esperando. Pra Tatá, que é minha prima, pro Tutu,
meu primo querido, meu padrinho de casamento. Foi uma semana difícil para mim. Foi uma semana que eu passei enlutada. Mas é o que eu disse, eu tenho compromisso com o canal, não quero deixar esse compromisso. Eu quis trazer uma música mais técnica. Eu procurei o julgamento sobre quem autorizou os ataques. Não consegui localizar, porque eu gostaria de trazer toda a parte jurídica. Por quê? Porque entra em crimes de guerra, né? Entra em crimes de genocídio, entra num outro patamar do direito, direitos humanos, direito que naquela época não existia. Então, não há crime senão a lei que o estabeleça. Então, se hoje acontecer, hoje existe, mas naquela época não tinha. E tem lá, né, o Tribunal de Haia, o Tribunal de Nuremberg, mas me mexeu tanto comigo. E eu já tô nessa semana mais entristecida que eu falei, não vou me aprofundar, vou fazer uma live mais curtinha. Todo mundo tá me corrigindo que live é ao vivo. Gente, mas esse termo pegou. Eu estou gravando o canal, é minha live, eu divulgo. Ai, gente, aprendi a colocar música nas chamadas, eu não sabia, tô aprendendo cada dia um pouquinho. Estou trabalhando o meu curso de oratória, estou trabalhando muito e Deus tem me abençoado. Deus e os orixás, não esqueço nunca dos meus orixás, mas eu acho que tudo é uma colheita, nós vamos plantando e vamos colhendo. Eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo. Quero agradecer inclusive o feedback do Seu Juarez, que é um parceirão de negócios lá no Pará. E ele passou a me conhecer mais, né, pelas lives. Seu Juarez, ó, logo eu vou até o Pará, hein? O senhor falou que eu